A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, estamos iniciando o nosso segundo trimestre de 2025, hoje com a Revista dos Adultos, que traz por título "E o Verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor". Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte: se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas vamos para a nossa aula. Quero destacar nesse momento a nossa capa. O que você achou? Bonita? Não ficou bonita? Você entendeu aqui o significado? Observe o título: "E o Verbo se fez carne". E quem é que está aqui? Jesus Cristo. Aqui vai estar também comprovando a sua humanidade. Cristo Jesus em pé ao monte, ensinando o seu discípulo. Eu creio que aqui estava João, vendo Jesus e ouvindo a Jesus, seus ensinamentos. Porque João, que é o tema da nossa lição e tema da nossa revista, vai estar retratando Cristo como homem, principalmente nesta lição de número 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui estava Jesus ensinando aos seus discípulos ao monte. Todos puderam ver Jesus, tocar em Jesus e ouvir as suas palavras, comprovando assim que ele, Cristo, encarnou e habitou no meio dos homens. Você pode dar um glória a Deus por causa disso? Já vou abrir também aqui um parêntese com relação à revista do primeiro trimestre e à revista do segundo trimestre. Se você for analisar, algumas lições vão tratar do mesmo assunto, mas com abordagem diferente. Veja só, a mesma temática, o mesmo tema, mas com abordagem diferente. Aqui, por exemplo, vamos estar estudando mais sobre Jesus e não as heresias contra o ensinamento de Cristo. A revista do primeiro trimestre tratou acerca das heresias existentes contra a humanidade de Cristo, contra a divindade de Cristo e a Trindade. Nesse trimestre aqui agora, vamos conhecer mais acerca de Cristo Jesus, acerca do seu ensinamento, acerca da sua palavra, da sua divindade também, da sua encarnação. Mas especificamente aqui, vamos estudar a pessoa de Jesus, seus ensinamentos e as suas ações, e não as heresias que vão de encontro à palavra do Senhor. Deu para entender a diferença? Após esta explicação, vamos para a nossa aula da lição de número 1 dos adultos do segundo trimestre de 2025, que traz por título "O Verbo que se tornou em carne". Se você é professor, sabe muito bem que eu sempre estou lhe indicando iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque em nosso canal já está disponível a dinâmica para esta aula. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso blog. Coloca no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso site, o nosso blog vai aparecer. Você clica no menu Adultos. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando no entendimento desta aula. Pega a dica, professor. Mas também, se você quiser, pode iniciar fazendo algumas perguntas para assim verificar o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. E veja que deste assunto seus alunos já têm conhecimento, porque estudamos essa mesma temática na revista do primeiro trimestre. Como eu disse, com tom maior de estar identificando as heresias. Aqui agora vamos ver um ensinamento que você pode perguntar: o que é verbo?
Quem é o Verbo de Deus? Quando surgiu o Verbo? Eita! Depois destas, você pode perguntar: por que Jesus é o Verbo de Deus? Porque Jesus sempre existiu. Eita! Pergunte também: no Velho Testamento há alguma manifestação de Jesus? Jesus apareceu no Velho Testamento? Faça as perguntas e deixe a sua turma participar. Mas vale aqui uma observação. Essas perguntas é para que seus alunos possam responder. Não é para você que é professor responder. Ah, pastor, é porque minha turma não participa. Ah, pastor, minha turma não tem conhecimento. Calma, esse momento daqui é para que a sua turma possa participar. E se nesse momento, tá bom? Ninguém participar, não responda também não. Não é para você ficar tentando demonstrar que você tem conhecimento, que você sabe. Fica tranquilo, fica leve, aquieta teu coração. Até porque, no decorrer da sua aula, essas perguntas serão respondidas. Aqui é para levantar uma discussão com seus alunos e assim você já verificar o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos e não seu, professor. Mas vamos para o nosso texto áureo, onde está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo, palavra, ele, Cristo, eita, habitou entre nós. E isso é algo sensacional. O povo do Velho Testamento nunca pensou, nunca cogitou em que o próprio Deus estaria convivendo com ele. Agora a Igreja de Cristo, eita, os apóstolos tiveram este privilégio de ver a Cristo, tocar em Cristo, ouvir seus ensinamentos. É por isso que quando chegavam criticando, dizendo Jesus não é Deus, Jesus não tinha autoridade, os apóstolos defendiam e pregavam a palavra, porque os apóstolos conheceram a Cristo Jesus. Já vai aprendendo aí, viu? A diferença entre defender ou não defender a Cristo, defender ou não defender a palavra, o Evangelho, é o seu conhecimento que você tem dele. Os apóstolos defendiam a Cristo porque conheceram a ele. E você também está defendendo a Cristo? Está defendendo o Evangelho? Deixa aqui nos comentários e pergunte também à sua turma. Dando seguimento, vamos para a nossa verdade prática, onde está escrito: o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. O Verbo de Deus, que é Deus, no caso aqui, Deus Filho, tomou a forma humana para que nós pudéssemos ter a nossa salvação. Sem Cristo Jesus, sem a humanidade de Cristo, não haveria salvação, porque foi Ele, Cristo Jesus, quem pagou a nossa dívida, quem se fez pecador por mim e por você. Por isso, você está salvo, está liberto, não por mérito próprio, não por merecimento, mas por graça e misericórdia daquele que se deu, se ofereceu em sacrifício vivo para que nós pudéssemos ter a nossa salvação. Por isso, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Dando seguimento, vamos para a nossa leitura diária. Veja só, a leitura diária é para que você, que é professor, possa incentivar, motivar, conversar com seus alunos, para que eles possam fazer a leitura e o estudo. É por isso que lá no meu Instagram, pega endereço, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também o Instagram do nosso canal, Descomplicando.ateologia. Todos os dias nós estamos postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária. Você pode pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram também, toda segunda-feira, nós postamos um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Já com relação aqui ao nosso canal no YouTube, toda segunda-feira também nós postamos, às 9h05, o nosso vídeo aula da Revista dos Adultos.
Na mesma segunda, só que às 14h05, estreia a nossa dinâmica, e sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 1, na segunda-feira já estreou a lição número 2, pois a lição número 1 está em nosso canal desde a semana passada. Tudo isso para que você possa estudar antecipadamente. É só se organizar, professor. Agora vamos para a nossa leitura bíblica, que está em João capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Recomendo você fazer com a sua turma uma leitura compartilhada. Vai valer a pena, professor. Nossos alunos precisam ter conhecimento bíblico e nós, enquanto professores, temos essa função, temos essa missão. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução, onde está escrito: neste trimestre, vamos estudar o Evangelho de João, em comparação com os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. O de João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. O autor deste evangelho, o apóstolo João, redigiu este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos, que possamos também ser fortalecidos e inspirados da nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Veja só, nesse trimestre, vamos estar estudando especificamente o Evangelho de João. Sabemos que foram escritos, ou na verdade inspirados, 4 evangelhos. São eles: Mateus, Marcos, Lucas e João. Sendo que os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos, porque têm a mesma história, têm a mesma visão, apresenta Cristo da mesma forma. Então, são chamados evangelhos sinóticos porque têm a mesma visão, apresenta Cristo praticamente da mesma forma. Tanto que as mesmas histórias são contadas, as mesmas apresentações, umas aumentam um pouco, diminui, mas a visão é a mesma, ok? Já o Evangelho de João foi escrito com a intenção de revelar, ou na verdade mostrar, a divindade de Cristo. Ou seja, que o verbo, que Deus encarnou-se, tornou-se homem. Mas aqueles que eles viram, que tiveram contato, Jesus Cristo, ele era Deus e por isso recebia adoração. Fez e realizou diversos milagres, porque ele é Deus. E por isso deve ser adorado e reconhecido. Em outras palavras, nesse trimestre, vamos estudar Cristo Jesus sobre o olhar de João, onde vai estar apresentando o verbo que se tornou carne e habitou entre nós. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título: o Evangelho de João, autoria e data. O apóstolo João é o autor do Evangelho, que leva o seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto, João, capítulo 21, versículo 20 e 24, e também nos escritos dos denominados pais da igreja. Admite-se que tenha sido escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. De acordo com os estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Assim, as expressões verbo divino e a palavra que se fez carne são de grande importância neste quarto evangelho. Veja só, quem escreveu o evangelho? O mesmo que leva o nome, João. No caso aqui, João apóstolo, João amigo de Jesus. No caso aqui, João, um dos apóstolos mais próximo de Cristo, sempre estava do lado de Jesus. Sempre estava ouvindo a palavra. Um apóstolo que era amigo de Cristo. Este conheceu totalmente Jesus, seus ensinamentos e sua palavra. Então percebeu-se a necessidade de escrever um evangelho que demonstrasse, que revelasse a sua divindade. Agora, quem escrever? Então, o Espírito Santo de Deus vai estar impulsionando o apóstolo João para que este pudesse assim escrever o evangelho para revelar a divindade, para que não houvesse dúvida que aquele Jesus que estava caminhando, que sofreu, que padeceu, ele é Deus.
E por que essa necessidade de reconhecer Jesus como Deus? Por que Jesus não poderia ser tão somente um profeta? Por que Jesus não poderia tão somente ser um grande homem de Deus? É porque ele é Deus. E a sua divindade está na Bíblia Sagrada. A divindade dele é revelada para nós, especificamente aqui no Evangelho de João. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, aquele que trouxe a nossa salvação, ele é o Messias, esperado por Israel, mas é o Salvador da igreja, é o libertador da igreja. Mas ele é Deus, e isso não pode ser negado. Qualquer pessoa que queira ser salvo, qualquer pessoa que queira ter amizade com Deus, precisa aceitar, reconhecer e crer que Cristo Jesus, ele é Deus. Pois sendo Deus, observe aqui agora, pois sendo Deus, ele pode perdoar pecados. Pois sendo Deus, ele pode receber a adoração. Se Cristo não fosse Deus, ele não poderia perdoar pecados. Se Cristo não fosse Deus, ele não poderia receber a adoração. E nós estamos adorando a ele porque ele é Deus. Já vai entendendo o mistério. Você pode conhecer grandes homens de Deus, grandes profetas de Deus, pessoas sendo usadas por Deus, mas você não pode adorar a eles. Você deve respeitar o homem de Deus, a mulher de Deus deve ser respeitada e honrada, mas adorada jamais. Daí a necessidade dessa comprovação, dessa verificação, dessa ativação, como o apóstolo João faz, dizendo, Jesus é Deus. Ele sendo Deus, você pode adorar. Ele sendo Deus, pode perdoar os nossos pecados. Eita glória! Entendeu o mistério? Entendeu que nós precisamos estudar para aprendermos mais da palavra do Senhor? Concorda comigo? Não concorda? Deixa aqui nos comentários, porque eu respondo a todos. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título o propósito do Evangelho. O Evangelho de João tem como um de seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ir ao crer e encontrar a vida em seu nome. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do primeiro capítulo como o prólogo de João, ou seja, a apresentação desse evangelho. Neste trecho, o apóstolo apresenta Jesus como filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. Assim sendo, Logos é a palavra encarnada. A ele toda a honra, a ele toda a glória. A divindade de Cristo não pode ser negada. A divindade de Cristo tem que ser reconhecida e crida. Qualquer pessoa que quer ser salvo precisa crer, acreditar, confiar que Jesus Cristo é o Verbo de Deus, que Jesus Cristo, ele é Deus. Verbo é a palavra logos no grego, que significa a palavra. Logo, Cristo é aquele que gerava vida. Deus ordenava e Cristo fazia. Deus falava, haja luz, e Cristo realizava. Porque Cristo, ele é Deus, sempre existiu e sempre existirá. E destaco aqui, quando nós falamos que Cristo Jesus, ele é Filho de Deus, isso não significa que ele está subordinado, que ele está sujeito a Deus Pai. Esse Filho dá a entender do mesmo. Deus é um só, que subsiste em três pessoas distintas. Já estudamos aqui. Um não é mais importante que o outro. Um não é mais forte do que o outro. Um não manda mais do que o outro. É um Deus só que subsiste em três pessoas distintas, mas cada um tem sua função, cada um tem seu papel. Então, quando falamos Jesus, o Filho de Deus, isso não significa que Jesus é inferior ao Pai. Ele é da mesma essência, do mesmo poder e da mesma autoridade do que o Pai.
Deu para entender? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Já estudamos sobre essa temática na revista anterior. Só estou aqui tão somente te lembrando. Fica atento, professor. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título: a natureza de Jesus. Apesar de o Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. Neste sentido, o Evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade por meio da morte expiatória do nosso Senhor em favor dos pecados da humanidade. Em João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus são afirmadas. Por isso que está aqui o nosso título, ó, a nossa capa. E o Verbo se fez carne. Aqui estava Cristo Jesus, homem, ensinando, instruindo, e seu discípulo vendo e ouvindo a sua palavra. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo ele foi 100% homem e 100% Deus. Ou seja, a humanidade de Cristo não pode ser também contestada. Vimos isso na revista anterior, mas tão somente lembrando. É necessário crer na humanidade perfeita de Cristo. Cristo foi 100% homem. E o Evangelho de João vai tratar exatamente disso, tanto da deidade, da divindade de Jesus. Jesus, ele é Deus, da mesma essência, do mesmo poder, da mesma autoridade que Deus Pai. E também Jesus Cristo, ele é homem. Como homem, ele te entende. Como homem, ele sofreu, padeceu, para que nós pudéssemos ter a nossa salvação. A nossa salvação foi conquistada por Jesus Cristo quando morreu na cruz do Calvário. E quem lá estava foi Cristo, homem, morrendo, padecendo, pagando assim os nossos pecados. Então a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Lembre-se sempre, Deus, ele não pode morrer, porque ele é Deus. Mas Cristo Jesus se sujeitou a ser homem, deixou a sua glória, a sua majestade para estar conosco, sofrendo, padecendo, sujeitou-se até mesmo à morte, para que hoje eu e você pudéssemos ter a nossa salvação. Eita glória! A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Ele fez tudo isso para que nós pudéssemos estar salvos. E tem pessoas ainda que não valorizam. E tem pessoas trocando a sua salvação por causa de uma festa, por causa de um homem, por causa de uma mulher, meu Deus, por causa de fama, de reconhecimento. Quantas pessoas estão trocando a sua salvação, estão trocando a Cristo por causa dessas coisas terrenas? Eu tenho dito que Deus tem misericórdia das nossas vidas. Chame a atenção dos seus alunos para essa temática também, sabe? Aborde a questão que muitas pessoas estão trocando a Cristo por coisas terrenas, que tudo passageiro. Eita glória! Ele diz que aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte: está gostando? Entendendo? Fico em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Mas agora vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro é ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, simulado, atividades, a lição comentada, a lição descomplicada, a dinâmica. Nós enviamos vários materiais para que você possa estar estudando
E enviamos também materiais para que você possa estar enviando para os seus alunos. Para mais informações ou para se tornar membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações e se tornar membro. E assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos adultos. Venha ser membro. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título Jesus, o Verbo de Deus. No item 1, a revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, no princípio era o Verbo. É provável que tenha como referência Gênesis 1, versículo 1. Esse primeiro versículo do evangelho mostra que o Verbo é Deus. No princípio, possuía assim uma existência infinita. Ou seja, não tem começo nem fim. Assim, muito além do passado, desde o princípio, o Verbo já existia com Deus, estava com Deus, é Deus. Veja só, muitas pessoas acabam confundindo a questão da divindade e a questão de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Entenda que existe apenas um Deus. Deus é um só, a divindade é uma só, o poder é uma só, a existência, a substância, o Espírito, Deus ele é um só. Mas, no entanto, Deus subsiste em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a divindade é uma, só existe um Senhor, só existe um Deus, que subsiste em três pessoas distintas. Normalmente, no Antigo Testamento, as pessoas tinham mais conhecimento, mais referência com relação a Deus Pai. Mesmo que o Espírito Santo vinha, fazia o seu trabalho e retornava. E Jesus Cristo também teve as suas aparições sempre como o anjo do Senhor. Quando a Bíblia menciona o artigo o anjo do Senhor, está ali uma teofania, a aparição de Cristo como anjo. Então, no Velho Testamento, nós podemos ver manifestação tanto do Deus Pai, Deus Filho, quanto também Deus Espírito Santo. Mas essa revelação, na sua totalidade, nós só tivemos no Novo Testamento. Então, Jesus, ele é Deus, mesmo poder, mesma essência, mesmo referência, mesmo autoridade. Por isso pode ser cultuado e reverenciado. E quando João vai trazer aqui no princípio, esse princípio fala da sua eternidade. Pois para ser Deus é necessário ser eterno. E o que é ser eterno, pastor? É não ter tido nenhum princípio, não ter sido criado. Tudo aquilo que foi criado, ele não é eterno. Ele pode até ter sido eternizado. Eu sempre falo assim, o homem, por exemplo, o ser humano, a alma do homem não é eterna. Por quê, pastor? Vai terminar, vai morrer a alma do homem? Não é isso. A alma do homem, os anjos, não são eternos. Por quê, pastor? Foram criados. Tiveram um princípio, tiveram uma origem, tiveram um dia que eles foram criados, tanto os anjos quanto também a nossa alma. Mas, no entanto, ambos vão viver a eternidade. Porque eu falo que eles foram eternizados por Deus. A alma do homem, por exemplo, não terá fim. Ou você passará a eternidade com Deus, na Nova Jerusalém, ou você passará a eternidade no lago de fogo, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Mas isso não significa que nós somos eternos. Eu falo eternizados porque nós tivemos um princípio. O homem ele foi criado por Deus. Os anjos foram criados por Deus. Mas Jesus não foi criado por Deus. Jesus sempre existiu porque ele é Deus. Deu para você entender, professor? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título a natureza fundamental do Verbo. Tal como Deus é eterno, também o Verbo o é. Mais adiante, em Apocalipse, o apóstolo João descreve o Verbo como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Assim,
Conforme seu evangelho, o evangelista apresenta Jesus como o Logos de Deus, a palavra encarnada, que habita entre os homens. Portanto, enquanto verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. Qualquer pessoa que quer morar no céu precisa reconhecer a divindade e a humanidade de Cristo. Precisa crer na deidade, que Cristo ele é Deus. Que Cristo ele é Deus e por isso deve ser adorado, reverenciado e obedecido. Você tem feito isso. Eita glória! Então, o apóstolo João, que conheceu a Cristo Jesus, vai trazer essa revelação. E lá no livro de Apocalipse, ele continua dizendo, reafirmando a divindade. Ele existe desde o princípio. O alfa, o ômega, o princípio, o fim, tudo começa nele. É nele que há, é através dele que o mundo vê existir. Eita, é através dele que Deus agia, que Deus operava, porque ele é o verbo, ele é a palavra, ele é o Deus encarnado. Eita, Deus encarnado significa que Cristo encarnou, que Cristo tornou-se homem. Virou homem, Deus virou homem. Eita, Deus encarnou-se. O Deus Filho encarnou-se, viveu como homem, padeceu, sofreu, teve um rosto, teve uma mão, teve um pé, encarnou-se, transformou-se em homem para que nós pudéssemos ter a nossa salvação. Mas calma aí, viu? Isso não significa que ele deixou de ser Deus. Não vamos confundir um assunto com outro. Pastor, então quem é Jesus? Muito fácil de você definir. Jesus é o Deus homem. 100% Deus e 100% homem. Eita glória! Mas vamos dar seguimento. Vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por título: No princípio era o verbo. Conforme já referimos, no grego, no Novo Testamento, a palavra que traduz por verbo é logos e significa palavra. O conceito de logos traz consigo a noção de expressão tanto da razão quanto da linguagem. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender este termo relaciona-se com as maneiras pelas quais se manifesta ao ser humano. Assim, o conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que apresenta a expressão da divindade, a revelação de Deus. É necessário destacar que esta palavra logos, verbo, era muito conhecido na cultura grega. Os filósofos sempre estavam utilizando como algo assim divino, algo sobrenatural, algo poderoso, algo transcendente. Muitas das vezes, os filósofos utilizavam essa palavra como algo extraordinário, algo que não poderia ser tocado. Essa palavra logos era utilizada muito na filosofia pelos gregos. Aí veio João, aproveita essa palavra, eita, logos, que era conhecida dos gregos, que era conhecida na civilização, e traz aqui agora dizendo o seguinte: o verbo, o logos, a palavra, eita, encarnou-se e habitou entre nós. Em outras palavras, Deus, ele veio. Ele está aqui, ele vivenciou as nossas dores, as nossas aflições. Aquele que é Deus, não aquele que foi feito um Deus. Ele é Deus, sempre existiu, sempre existirá. Por quê? Ele é o princípio, ele é o fim. Deu para entender, professor? Jesus é Deus e por isso deve ser adorado e reverenciado. Então, o Logos habitou entre nós. O Logos, a palavra que gerava vida, que fazia as coisas acontecerem, ele encarnou-se, veio viver conosco para trazer salvação e libertação. A ele toda a honra, a ele toda a glória. Quero saber o seguinte, e você está gostando dessa aula? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para o nosso terceiro tópico. Mas já aproveito a oportunidade para estar fazendo o nosso lançamento das nossas camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical. Isso mesmo, o lançamento das nossas
nossas camisas. Vou deixar aqui um modelo e no final desse vídeo vou deixar vários modelos de camisas personalizadas. Se você quiser adquirir, eita glória, é só entrar em contato conosco. Deixo aqui meu WhatsApp e na descrição desse vídeo também vou deixar um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações com relação às camisas para a Escola Bíblica Dominical. Nós enviamos para todo o Brasil. Venha conhecer e já veja o nosso catálogo. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título: a encarnação do Verbo. A manifestação do Verbo e a luz do mundo. João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai, através do poder da sua palavra. A seguir, ele faz uma distinção entre a luz e trevas. As trevas simbolizavam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Veja só, nós sabemos muito bem que a nação de Israel viveu a grande expectativa da vinda do Messias para que pudesse libertar Israel da opressão romana. Estavam na expectativa, desejosos, para que o Messias aparecesse. No entanto, apareceu, mas foi rejeitado, porque Israel não entendeu o propósito do Messias. Jesus queria libertar Israel do pecado, da opressão do mal, e não dos romanos, mas eles preferiam um rei romano. Mas eles preferiam um Cristo, um Messias libertador. Eles queriam um novo Davi, que pudesse conquistar, vencer as tropas inimigas. Mas Cristo veio para desfazer toda a obra do mal. Por isso, foi rejeitado, desprezado. E lembre-se que a própria Bíblia vai trazer a revelação que antes que Cristo, que o Messias aparecesse, viria um no mesmo espírito de Elias, com coragem, com ousadia, anunciando a sua vinda, anunciando a vinda da luz, daquele que traria luz à humanidade. Este que apresentaria Cristo era João Batista. João Batista pregou, anunciava que Cristo, que o Messias, viria. E quando veio, o próprio testificou que ele era o Cristo, que ele era o Messias. Mesmo assim, foi desprezado e rejeitado. Tão somente porque Jesus não fez a vontade do povo. A vontade do povo era que Jesus se levantasse, fosse um grande guerreiro para libertar Israel da opressão romana. E até hoje não é diferente não, viu? Muitas pessoas acabam rejeitando a Cristo porque quer aceitar Jesus, mas quer que Jesus obedeça a sua vontade. Faça a sua vontade. Ah, eu quero a cura. Vou aceitar Jesus e Jesus tem que me curar. Eu vou aceitar Jesus, mas Jesus tem que me tirar da falência. Eu vou aceitar Jesus e Jesus tem que me dar o dinheiro. Eu vou aceitar Jesus e Jesus tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Muitas pessoas querem aceitar a Cristo e que ele seja seu funcionário. Faça aquilo que você quer, quando você quer e da forma que você quer. Mas Jesus, ele é Deus. Jesus, ele tem todo o poder e autoridade. Sou eu que devo estar sujeito à sua vontade. Sou eu que tenho que estar debaixo da sua vontade. Jesus, ele manda e obedeço. Já diz o ditado aí fora, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Logo, quem tem juízo, obedece a Cristo Jesus. Será que você tem? Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação, através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente da sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus pela fé no nome de Jesus. João capítulo 1, 12 e 13. Tanto aos judeus quanto aos gentios, a luz se manifestou para revelar o plano divino de redenção a toda a humanidade. Assim, aos gentios foi assegurada uma herança de filiação divina através do amor do Pai. Portanto,
Como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Eita glória! Você é filho de Deus. Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Eu sou filho de Deus. Veja só. Israel rejeitou. Israel não quis aceitar ou reconhecer Jesus como seu libertador, o seu salvador. Mas, no entanto, o evangelho de Cristo foi pregado a toda a criatura e deve ser pregado a todos. E aqueles que receberam o evangelho, aqueles que creram em Cristo Jesus, agora são filhos de Deus. Nós sabemos que, às vezes, essa palavra é até um pouco ofensiva para muitas pessoas. Mas todo ser humano, anote aí, tá bom? Todo ser humano, ele é criatura de Deus. Todo ser humano, ele é criatura de Deus. Deus criou, então todo ser humano é criatura. Agora, de acordo com João, capítulo 1, versículo 12, 13 até o 14, vai trazer uma grande revelação. As pessoas que creem nele, as pessoas que obedecem a ele, as pessoas que aceitam a ele, a Cristo Jesus, tornam-se filhos de Deus. Fomos criados como criaturas de Deus, mas aqueles que aceitaram a Cristo agora são filhos de Deus. E isso independente da sua raça, da sua etnia, da sua linguagem, do seu estado social, independente disso. Qualquer pessoa que aceita Cristo verdadeiramente. Tem muitas pessoas aí dizendo que aceitaram a Cristo e não aceitaram. Aceitar Cristo fala de transformação, de libertação, de regeneração. Aceitar a Cristo vai muito além de você levantar sua mão na igreja. Esse ato de levantar a mão na igreja é tão somente para que o pastor, a equipe do discipulado possa ali identificar. Mas aceitar a Cristo é se arrepender dos pecados. Aceitar a Cristo é confessar os pecados. Aceitar a Cristo é crer nele como Senhor e Salvador da sua vida. E aquele que passa por todo esse processo, ele vai nascer de novo, que é tema da nossa próxima lição. Vamos estudar sobre essa temática. Então, crer a Cristo é um ato verdadeiro que vai trazer transformação e libertação para as pessoas que assim o fazem. Então, agora, nós somos filhos de Deus, não por merecimento, mas pela sua graça e pelo seu amor. E porque você crê nele. Se você crê nele, vai obedecer, tá bom? Concorda comigo ou não? Deixa aqui nos comentários. Eu quero ouvir a sua opinião. Você que está comigo até agora. Deus continue te abençoando, te cobrindo com toda a sorte de bênçãos. E você já sabe, caso você queira essa explicação por escrito, já sabe, é só acessar o nosso blog. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O blog vai aparecer. Você clica no menu Adultos e vai ter acesso a 2 comentários que vai estar te ajudando. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título a manifestação e habitação do Verbo. A frase, o Verbo se fez carne, sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história. É importante notar a expressão e habitou entre nós. No texto grego, essa expressão indica que o Verbo armou seu tabernáculo ou tenda entre nós. Antes, Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Agora, de acordo com as palavras do evangelista, ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. Presta atenção. O corpo de Cristo Jesus, Deus transcendente, poder, autoridade, que faz, que opera. Eita glória, que maravilha, né? Mas, no entanto, ele deixou toda a sua glória e veio habitar conosco. Tabernaculou-se, ou seja, tomou uma forma. Tinha corpo físico que podia ser visto, podia ser tocado, podia ser reverenciado. E isso é motivo de honra e glória. É por isso que Deus conhece as nossas dores, as nossas aflições, porque ele já esteve com um corpo semelhante ao nosso. Corpo físico, dependente, que precisa se alimentar,
que precisa beber água, que precisa caminhar. Cristo Jesus teve um corpo semelhante ao nosso. E presta atenção, e nós também teremos um corpo semelhante ao dele, como está agora. Um corpo incorruptível, um corpo transformado. E nós poderemos ver a Cristo, porque ele tabernaculou-se. Em outras palavras, tomou a forma, teve um corpo. E através desse corpo, nós poderemos ver a Cristo, poderemos tocar em Cristo. Por que isso, pastor? Porque Deus, ele é Espírito. Se Deus é Espírito, nós entendemos que ele não tem uma forma que nós podemos ver pessoalmente assim. Não tem isso. Deus é Espírito, logo ele não tem essa forma que talvez você possa estar pensando. Que Deus ele tem uma cabeça, que Deus ele tem uma mão. Não tem. Deus ele é Espírito e pode se revelar, pode se manifestar de diversas maneiras. Mas no caso aqui, Cristo tem um corpo. Porque o corpo que Cristo teve aqui na terra foi transformado. E é por isso que através dessa transformação, o corpo que Cristo tem hoje, nós também teremos. Porque ele, Jesus, é a primícia dos que dormem. O que isso quer dizer, pastor? Todas as pessoas que morreram, ou nós que seremos arrebatados, que eu creio dessa forma, vamos receber um corpo transformado, regenerado, semelhante ao dele. Por que o dele, pastor? Porque a Bíblia diz que Cristo é a primícia dos que dormem. Ou seja, ele ressuscitou com o corpo transformado e assim também vai estar acontecendo na minha e na sua vida. Então entenda que Cristo teve um corpo físico aqui na terra, assim como eu, assim como você, que foi tentado, sofreu, padeceu, mas no entanto, ele morreu, ressuscitou com o corpo transformado, semelhante ao nosso, que nós teremos lá nas mansões celestiais. É por isso que Jesus conhece as tuas dores, crente. Agora vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: nesta lição, tivemos a oportunidade de iniciar o estudo do Evangelho de João, mostrar a sua relevância e o seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única no Novo Testamento. Em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. E isso é para qualquer um. Quer ser filho de Deus? Aceita Cristo, reconhece a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode ser feito filho de Deus. Se não aceitou a Cristo, é criatura. Foi feito por Deus, foi criado por Deus. Mas quando aceita Jesus, você se torna, Deus nos aceita como filhos. E como filhos, nós teremos herança. Eita, e como filho, nós habitaremos no céu. E como filho, vamos estar do seu lado. Por isso que eu digo, a ele toda honra, a ele toda glória. Quero saber o seguinte, gostou dessa aula? Você entendeu? Tá difícil? Tá fácil? Descomplicou? Não descomplicou? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo a todos. Que Deus continue te abençoando. Muito obrigado a você que está chegando agora, fazendo parte da nossa família. E você que já é, já sabe. Aqui é bênção pura sem mistura. A paz do Senhor e vá assistir a nossa Dinâmica Crente. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.